no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Já está definida a data da debandada no PDT. 10 deputados estaduais e 4 suplentes à Assembleia Legislativa assinam ficha de filiação no dia 7 de fevereiro ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. Está marcada a data para a revoada de deputados estaduais e suplentes do PDT à Assembleia Legislativa. O PSB marcou para o próximo dia 7 de fevereiro, às 9 horas, o ato de assinatura da ficha de filiação de 10 deputados estaduais e 4 suplentes que estão no exercício do mandato. Estão deixando o PDT os deputados estaduais Romeu Aldigueri, Sérgio Aguiar, Guilherme Landim, Osmar Baquite, Oriel Filho, Marcos Sobreira, Jeová Mota, Salmito Filho, Bruno Pedrosa e Lia Gomes, além dos suplentes no exercício do mandato Antônio Granja, Guilherme Bismarck e Tim Gomes. O bloco tem ainda a suplente Elaine Coelho. O ato de filiação, a ser realizado no Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa, será comandado pelo presidente estadual do PSB, o ex-deputado Eudoro Santana. Com a revoada dos deputados estaduais, o PDT ficará com apenas 4 representantes na Assembleia Legislativa: Lucenildo Frota, Queiroz Filho, Antônio Henrique e Cláudio Pinho, todos ligados ao ex-prefeito Roberto Cláudio e ao ex-presidenciável Ciro Gomes. O presidente nacional do PDT, André Figueiredo, teme que, com a saída de 10 deputados estaduais, além de suplentes, o partido sofra ainda mais defecções. A saída de outros deputados estaduais pode acontecer se o PDT não conseguir recuperar quadros para eleger pelo menos 4 representantes à Assembleia Legislativa. O desmonte do PDT no Ceará é consequência da briga de 2022, quando, na disputa ao Palácio da Abolição, o ex-presidenciável Ciro Gomes impôs a candidatura de Roberto Cláudio e rompeu a aliança com o PT. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Vamos a um resgate dessa história política mais recente no estado do Ceará, com esse desdobramento agora, com a saída de 10 deputados estaduais. Em 2022, o PDT elegeu 14 deputados estaduais. O primeiro a sair é o atual prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, que naquele momento brigou na justiça e conseguiu o direito de se desligar do PDT sem ameaça de perder o mandato. Mesmo o PDT tendo recorrido, Evandro se filiou ao PT. De lá para cá, a briga continuou, o PDT ficou com 13 deputados estaduais, depois ganhou a adesão de Lucenildo Frota, ampliando para 4 o número de representantes na Assembleia Legislativa. Hoje são 4 deputados estaduais, como bem citou o Carlos Alberto, e todos estão aí sob a liderança do ex-presidenciável Ciro Gomes, sob a liderança do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, já olhando para 2026, porque com poucos deputados o PDT vai sofrer para somar votos e tentar pelo menos repetir a mesma representação parlamentar que ficará no Poder Legislativo a partir do dia 7 de fevereiro. Em resumo, Beto, nós estamos falando de 10 deputados estaduais, 4 suplentes à Assembleia Legislativa, mas poderá ser muito mais o número de suplentes que irão aderir ao PSB. Debandada geral, esvaziamento e um PDT ainda mais magro para as eleições de 2026. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. É o fim, de fato, de uma novela, como eu falei no início. É uma novela que levou o PDT desde 2022 a uma crise interna, numa dissidência que marcou de um lado o senador Cid Gomes, do outro o irmão Ciro Gomes e seus aliados mais diretos, como o caso do ex-prefeito Roberto Cláudio e agora do também ex-prefeito José Sarto. E isso começou lá atrás em 2022, avançou para o 2024. Em 2024, o próprio Cid Gomes, senador Cid Gomes, deixou
deixou o PDT e foi para o PSB. Ele levou junto nessa saída dele mais de 40 prefeitos, cerca de 40 prefeitos cearenses que se filiaram ao PSB, e esse capítulo aqui do dia 7 de fevereiro agora sela mais esse destino no caso do PDT, que fica magro na Assembleia Legislativa, como você falou, fica reduzido apenas a 4 deputados estaduais. O PSB, por sua vez, vai se tornar a maior bancada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E ainda tem, Zenon, uma coisa... Já dá para fazer essa conta de quantos deputados ficarão no PSB, Partido Socialista Brasileiro, Beto? Pois é, alguma coisa ainda pode acontecer, porque inclusive a assessoria de imprensa do PSB diz que a confirmação mesmo de todos os filiados se dará apenas no dia 7 de fevereiro. Por que esse cuidado? Inclusive já sob a gestão do presidente, do novo, futuro presidente da Assembleia Legislativa, né? O que vai, inclusive, se filiar ao PSB. Qual é a questão aqui? O Oriel Nunes, que hoje é secretário de Pesca e Aquicultura, já mais ou menos há uma semana, acho que você ainda estava viajando ainda, curtindo ainda o seu período de férias, o Oriel tinha deixado até em dúvida, ele está sendo listado aqui entre os 10 parlamentares que vão se filiar ao PSB, mas ele tinha deixado ali na dúvida, dando a entender que ele poderia ir para o PT e não necessariamente para o PSB. Ele ultimamente vem sendo listado na relação de todos os parlamentares que atualmente estão no PDT e que vão se filiar ao PSB. Mas há a possibilidade disso ainda. Essa observação é importante. O PT que abriga hoje os familiares, que abriga hoje o grupo político liderado pelo ex-deputado estadual Neto Nunes, que tem também como filiada a ex-deputada estadual Laís Nunes, que está sendo estimulada a concorrer à Câmara Federal. Por isso que há a possibilidade de haver ainda exatamente essa alteração aí, em vez do Oriel Nunes se filiar ao PSB, mas ao PT, Luciano. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que a gente sabe que isso reforça naturalmente a importância mais ainda que o PSB terá no cenário eleitoral de 2026. E não será uma, digamos assim, uma participação, dizendo pequena. Ele terá sim um papel preponderante na divisão de cargos majoritários, principalmente na formação da chapa majoritária aqui no estado do Ceará. Outra repercussão desse cenário, desse novo cenário político, o jornalista Beto Almeida, é que fica a expectativa também sobre a saída de deputados federais que hoje são aliados ao Palácio da Abolição e ainda continuam no PDT, como por exemplo Roberto Monteiro, o Mauro Filho, o Eduardo Bismarck e o Leônidas Cristino. Exatamente, não, mas sobre isso... Além do deputado federal, que hoje é secretário de Educação do município de Fortaleza. Edilvan Alencar. Edilvan Alencar, exatamente. Então, essa bancada de deputados federais que hoje está no PDT, o próprio senador Cid Gomes já disse o seguinte, olha, sobre eles a gente vai trabalhar esse futuro e a provável transferência depois. Esse é um cenário que dá para trabalhar depois. Nesse momento, a prioridade é exatamente para o grupo de deputados estaduais, porque inclusive travaram aquela batalha jurídica em relação à decisão de deixar o partido, que foi questionado pela executiva municipal e também estadual do PDT aqui no estado do Ceará. Então, por enquanto, fica para depois. Agora, os 4 deputados estaduais que permanecem no PDT... Cláudio Pinho, Antônio Henrique, Lucenildo Frota e Queiroz Filho. Queiroz Filho. Esses 4 já estiveram reunidos, inclusive, com o presidente estadual, o nacional do PDT, estadual também, que é o André Figueiredo, deputado federal, já, segundo o próprio André Figueiredo, colocou nas redes sociais dele, decidindo posicionamentos para o partido, futuro político partidário. É claro, o próprio André Figueiredo está olhando o cenário de 2026. Ele sabe, Luciano, que com essa debandada de parlamentares do partido, com o posicionamento que o PDT tem hoje, ele deve estar olhando o próprio futuro dele como candidato, que é a reeleição de deputado federal. E isso passa, naturalmente, pelo fortalecimento dele como membro integrante do PDT nacional, mas também do próprio partido. Agora, diga-se de passagem, o mesmo PDT, que até então era uma ala, digamos assim, mais ligada a Ciro Gomes, o próprio André Figueiredo indicou nomes para compor, por exemplo, a equipe de Evandro Leitão. Na Assembleia Legislativa, esse mesmo PDT já não tem mais aquela mesma vivacidade para ser uma oposição. Então, eu acredito que o PDT
a gente deverá acompanhar aí com mais uma lupa sobre como é que vai ser o comportamento desses 4 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Porque o que fica de tudo isso que você expõe, jornalista Beto Almeida, nesse novo contexto político partidário envolvendo o PDT, é que o PDT é governo municipal, mas com esse esvaziamento acaba ficando esse bloco que é governista mais como decisão política e menos partidária. Ou seja, não é o PDT que é governo estadual e governo municipal, mas sim um membro, porque daqui a pouco Eduardo Bismarck vai continuar no PDT e Dilvan Alencar vai continuar no PDT, e esses vereadores que estão hoje ligados, que são do PDT, estão ligados na capital, à administração do prefeito Evandro Leitão. Fica essa incógnita, mas uma certeza, com a saída, com essas defecções, com a desfiliação, o PDT fica como caminho livre para Roberto Cláudio e Ciro Gomes. Exatamente, Luciano. E aí saber qual é exatamente a força que sobra do PDT, inclusive para a formação de uma bancada, porque o que está em jogo hoje é a própria sobrevivência político-partidária desse grupo e principalmente do PDT. O PDT precisa ter também uma bancada forte na Câmara dos Deputados, porque é com essa representatividade que ele vai ter, inclusive, melhoria no seu fundo partidário, no fundo eleitoral, senão nem isso terá direito. E daqui a pouco a gente vai falar dentro do Alerta Geral, dentro do nosso bate-papo político, sobre as últimas medidas do governo federal para enfrentar fraudes nos benefícios da Previdência Social. Em 1 minuto.